Sabe, existe um lugar onde o tempo parece correr diferente. Um lugar onde os ecos de um rio e de seu povo são guardados com um carinho imenso. Hoje, a gente vai contar a história de um verdadeiro guardião da memória, que nasceu de uma transformação gigantesca. A história do Museu Regional do Iguaçu. Olá, pessoal! 6-7 para todos vocês! Aqui são os alunos do primeiro ano A do Colégio Isabel Siqueira e convidamos a todos para mais uma viagem pela história. Vamos juntos formar áurea de conhecimento? Bora lá! Olha, para a gente entender a alma desse museu, primeiro a gente precisa voltar no tempo e entender a mudança colossal que deu origem a ele. A construção da usina hidrelétrica mudou para sempre não só o curso do rio, mas o curso da vida de todo mundo em Reserva de Iguaçu. Dá uma olhada nesse contraste. Antes, a vida era outra coisa. Era pacata. Para achar o médico, para fazer umas compras maiores, o pessoal tinha que pegar a estrada para cidades como Pato Branco ou Guarapuava. Aí, com a chegada da usina, a população simplesmente explodiu. Cresceu quase 10 vezes. De repente, a cidade ganhou comércio pertinho, médicos, uma dinâmica totalmente nova que já não tinha nada a ver com aquela vida que era ditada pelo ritmo do rio. E no meio dessa transformação toda, surgiu uma necessidade, uma urgência, na verdade. Com a subida das águas, o mundo inteiro de histórias, de objetos, de memórias, corria o risco de desaparecer para sempre. O museu, então, não nasceu como um luxo, sabe? Ele nasceu como um compromisso, quase como uma arca para salvar tudo aquilo que estava prestes a ficar debaixo d'água. Então, vamos entrar nesse guardião de memórias. Vamos ver de perto como ele cumpre essa missão tão bonita de proteger e contar as histórias das margens do Iguaçu. O coração do museu, sabe? Ele bate no ritmo da história do povo caboclo. Cada peça que está lá, desde as ferramentas simples da agricultura familiar, até os utensílios que eles usavam para fazer rapadura, açúcar mascavo, tudo isso conta a história daquela conexão profunda entre as pessoas e o rio. É um mergulho, de verdade, no ambiente e nos costumes que existiam antes da grande barragem. E essa aqui, olha, talvez seja a peça mais simbólica de todas. Uma canoa enorme, imponente, esculpida a partir de um único tronco de árvore. Imagina só, numa época sem barco a motor. Era com ela que se navegava, que se pescava, que se vivia o rio. Ela é um símbolo da engenhosidade e daquela dependência total que o povo tinha da natureza. E é nos detalhes, né? É nos pequenos detalhes que a memória fica mais viva. A reconstrução de um ranchinho simples, de chão batido, com aquelas gamelas, panelas de ferro, isso transporta qualquer um para o passado. São esses objetos do dia a dia que têm esse poder incrível de trazer de volta as lembranças e contar a história de um jeito de viver que já não existe mais. E o lugar onde o museu fica? Nossa, não podia ser mais perfeito. Ele está ali, no ponto mais bonito da região, com uma vista que é de tirar o fôlego da usina. É um lugar onde o passado e o presente meio que conversam. E o pôr do sol visto de lá, dizem que é maravilhoso, um espetáculo que consegue unir a beleza da natureza com a grandeza da obra do homem. Para a comunidade, o museu é muito mais do que só um prédio com coisas antigas. É uma fonte de identidade, um pedaço de quem eles são. Escutar alguém, às vezes, longe de casa, falar com carinho, aquele museu lá de Reserva do Iguaçu, isso é um sentimento que, como eles mesmos dizem, enche de orgulho. Mas claro, nem tudo é perfeito. Hoje, esse guardião da memória enfrenta um desafio muito sério. A estrutura física do prédio precisa de cuidados urgentes. É preciso garantir que todo aquele acervo que pertence ao município, ao seu povo, continue bem protegido para as próximas gerações. A luta agora é para conseguir dar a essas memórias a casa segura que elas tanto merecem. Mas o olhar está no futuro. Existe um sonho muito vivo para o que o Museu Regional do Iguaçu pode se tornar. Um espaço ainda mais completo, mais vibrante e muito mais conectado com a sua comunidade. O museu já conta muita coisa, é verdade, mas ainda faltam uns capítulos bem importantes nessa história. Por exemplo, a saga dos tropeiros que desbravaram essas terras, e também a história dos povos quilombolas, que são parte fundamental da identidade local. São narrativas essenciais que o pessoal sonha em incluir para que o museu reflita de verdade toda a riqueza de Reserva do Iguaçu. E o bom é que já existe um plano, um caminho para realizar esse sonho. A ideia é, primeiro, reabrir o museu com horários fixos para todo mundo poder visitar. Depois, ampliar o acervo para contar essas novas histórias. Claro, garantir a reforma da estrutura e um passo que é fundamental, criar uma associação de amigos do museu para que a própria comunidade possa abraçar e cuidar ativamente desse patrimônio. E olha só, o convite está feito, de coração aberto. E é um convite especial para as novas gerações.
A criação dessa associação é um chamado para que todos, principalmente os jovens, se tornem parte ativa do futuro do museu, ajudando a contar a sua própria história e a fortalecer a identidade de todo mundo. Tudo isso faz a gente parar para pensar, né? A história do Museu do Iguaçu nos mostra como é importante a gente preservar quem a gente é. E aí fica a pergunta para todo mundo. Que histórias da sua comunidade, do seu lugar, merecem ser guardadas com carinho e contadas para que nunca se percam no tempo?